próxima lei é a Crie um Culto à Sua Volta, a Lei 27. Depois eu falo sobre ela. Eu acho que a gente não precisa ser literal, né? Literalmente um culto ali, uma pessoa com vela te adorando, não é bem assim. Mas tem muitas coisas que você pode tirar aqui. Por exemplo, quando eu fazia live todo dia hipnotizando a galera no TikTok, de certa forma eu tava aplicando essa lei. Eu comecei a ter muitas pessoas que me acompanhavam todo dia, que faziam parte do meu grupo do WhatsApp, que eventualmente se tornavam meus alunos e ficava ali dizendo, pô, o Sansão é foda, o Sansão hipnotiza todo mundo. Aí, quando alguém entrava na live pra ser hipnotizado, me desafiando, ficava essa galera me defendendo nos comentários. Às vezes a hipnose não funcionava e o pessoal já dava eles já mesmo já justificando, a pessoa também não se concentrou direito e tal, porque a pessoa tava torcendo pra funcionar. Você cria um fã-clube, né? Exatamente, a galera fala, mas também a pessoa não tava se concentrando também. Eles já começavam a criar justificativas pra explicar o porquê que eu errei. Não, na verdade o Sansão não errou. Inclusive, cara, nesse período aí, tinha gente ali que me acompanhava e me colocava assim, num patamar de, pô, velho, se você nascesse há décadas atrás, você ia ser o Dave Elman hoje em dia, tá no livro ali de hipnose. Não sei se isso é verdade, mas tem muitas pessoas que me colocam ali em patamares, assim, como o Milton Erickson, assim, dessas pessoas que estavam me acompanhando ali todo dia. E isso foi uma coisa que foi acontecendo ali. Talvez, se você fosse pegar ali, talvez eu fosse até melhor do que o Dave Elman, do que o Milton Erickson, porque eles tinham um contexto totalmente diferente. A hipnose era de um jeito ali, que se você for comparar diretamente, a hipnose que a gente tem hoje, ela é muito mais avançada, tem muito mais conhecimento, mas provavelmente se eu nascesse naquela época, eu não seria hipnólogo, eu ia ser, sei lá, alguma outra coisa. A chance de eu ser um hipnólogo naquela época era mínima, mas esse tipo de coisa, pô, tem muitas mensagens, você já até viu algumas, dizendo assim, eu acho que você é o melhor hipnotista de rua do Brasil. Não sei quem é que fez esse ranking. Isso é uma percepção que a pessoa tem com base no conteúdo que eu vou entregando para ela ali e criando esse contexto onde a pessoa tá me acompanhando, a pessoa tá gostando do meu trabalho e ela vai presumir que eu sou o melhor do Brasil, ou o melhor do mundo, enfim. Ou que ela achar que é o melhor. E tudo isso que você faz está relacionado à frequência, né? De aparecer várias vezes, de manter o ritual de estar sempre mostrando a cara, né? É aquela história de que quem não é visto não é lembrado. Então você acaba aparecendo muito, você coloca a galera dentro de um grupo, né? De um pertencimento, gera esse gatilho mental do pertencimento, automaticamente se gera novos recrutamentos e você engaja, né? Vira um fã-clube e as pessoas gostam de seguir as pessoas que a gente curte. Então é muito interessante porque isso tudo acaba se tornando um ritual. E quando a gente tá hipnotizando, né, tem o próprio ritual do momento também, né? De você se colocar na capa do mago, de você interagir não só com quem tá sendo hipnotizado, mas com o público também, né? Você entender que a hipnose ela tem vários elementos de você como hipnotista, as pessoas que estão sendo hipnotizadas e as pessoas que estão assistindo, você trazer para participar também da experiência, vira aquele cenário ali de dizer, porra, tá acontecendo algo legal ali, né? Algo profissional tá acontecendo ali. E quanto mais você vai fazendo aquilo ali, né? Outras pessoas vão te conhecendo. Eu mesmo era conhecido como o cara do parque da criança, que só tem eu que faço hipnose aqui. Então, o cara lá do parque, o cara não sei o quê. Então, muita gente entrava em contato comigo, já te vi não sei aonde e tal, não sei o quê. Então, isso tudo por causa do ritual que a gente cria, né? Que tá relacionado a intensidade, frequência, duração e aproximação com o público e com o que você tá fazendo. Faz sentido isso aí? Sim, faz, com certeza, com certeza. E quanto mais tempo uma pessoa vai te acompanhando, mais autoridade você vai ter. E tem até um fenômeno que é mais moderno, né? Que é basicamente, quanto maior a tela que a pessoa te vê, mais autoridade você tem. Se a pessoa te assistir no celular, você tem uma autoridade. Se a pessoa se dá o trabalho de colocar o seu vídeo na TV, você tem uma outra autoridade. E isso entra muito em uma coisa que eu não fiz de propósito, eu não tinha esse interesse, mas o fenômeno acabou acontecendo, que foi de muitas pessoas me verem como uma autoridade em identificar hipnose nas igrejas e identificar hipnose em possessões, e eu acabei sendo muito associado a ser o cara que entende muito disso e fala muito disso.
E eu não tinha realmente esse interesse. Foi muito aleatório quando eu decidi fazer aquele documentário ali. Depois eu fiz umas análises de possessões, de hipnose, e meio que isso aconteceu. E as pessoas acham que eu sou o cara que identifica. E eu já vi até colegas da hipnose me citarem para outro hipnólogo, dizendo: tem um carinha que faz análise de hipnose nas igrejas, de possessão, e ele diz que isso aí é tudo hipnose. E esse carinha normalmente sou eu. Até porque eu acho que quando eu comecei a fazer aquele react de possessão demoníaca explicando no detalhe, eu acho que ninguém fazia esse tipo de vídeo, assim, explicando detalhe. Eu via muitos caras só explicando que fazem na igreja a hipnose e explicando ali o conceito e tal. Mas eu nunca vi ninguém pegar e fazendo esse formato de react, assim. E provavelmente, qualquer hipnotista, assim, que consegue fazer aquilo ali, identificar aquilo ali. Não era um conhecimento que outra pessoa não tem. Já eu quis, por exemplo, tu falasse que começou a fazer isso de forma aleatória. Já eu não, eu tenho um interesse de fazer sobre isso. Por quê? Porque eu nasci e fui criado dentro da igreja, né? Passei 25 anos dentro da igreja, passei muito tempo, entre aspas, sendo enganado, né? Achando que muitas coisas eram espiritual, onde na verdade era uma automação ali de processos hipnóticos que estava acontecendo. Não que a pessoa esteja fazendo com a intenção de dizer, vou lhe hipnotizar, mas o que estava rolando era uma hipnose. E eu queria mostrar, né, pra a galera que nem tudo que acontece dentro das igrejas é sobrenatural. Muita coisa ali, né? Tem truque de mágica, tem truque de mágica sim. Tem mentalismo com força ali, de leitura fria, leitura quente. Leitura quente é o que mais acontece ali, né? O cara já tem uma informação que ele colheu em seu outro canto e utiliza o púlpito para usar como se fosse uma revelação. Então, leitura quente ali. Leitura fria também, olha pra pessoa, olha o estado emocional da pessoa e começa a jogar coisas genéricas e a pessoa vai entendendo que é pra ela. E sem falar dos truques, né, de cirurgias, que eu já presenciei muito isso nas igrejas, que era cirurgias de tirar alfinete, prego, objeto, pedaço de coisas, e a gente acreditava, nem se questionava, né? Então, quando eu comecei a estudar hipnose, eu disse, não, a gente não pode aceitar tudo isso sem se questionar. Tá, beleza, tirou um prego daqui, cadê o buraco que ficou? Não ficou buraco, tirou o coração do cara e tá, e o que é que tá distribuindo sangue para outras partes do corpo? Então, são coisas que o fator crítico rebaixado, velho, a gente aceita de tudo. E eu disse, não, eu tenho que mostrar pra galera a hipnose oculta que tá acontecendo nas igrejas. Não que a hipnose seja necessariamente boa ou ruim, ela é uma ferramenta. Mas quando o cara que tá portando a técnica sabe que é hipnose e faz isso para arrecadar dinheiro, aí já entra na picaretagem, aí é onde o ponto que me toca, né? Até porque eu pensei assim, não, eu tô sendo herege em fazer esse conteúdo para falar E depois mudou essa percepção, né? Disse, não, pelo contrário, você está sendo uma pessoa mais de Deus do que muita gente que está se dizendo de Deus. Por quê? É aquela história, conhecereis a verdade, ela vos libertará. Muitas vezes a galera está envolvida numa enganação, né? E ela prefere acreditar naquilo que lhe convém do que numa verdade estampada na cara dela. E eu passei muito tempo preso nesse tipo de coisa, tá ligado? Mas aquele documentário tá perfeito, velho. Inclusive, isso daqui foi uma expressão dessa lei aqui. Cria um culto em volta de você em um contexto um pouco diferente. Eu estava tentando produzir esse documentário, eu falei com muitas pessoas. Você estava ali no topo da lista porque você era um cara que eu sabia que eu ia falar e você ia fazer. Então eu peguei, o Bruno é garantido, ele vai vir aqui e vai fazer. E teve uma galera que eu fui chamando e tal, e foi uma dificuldade horrível até alguém aceitar. Aí eu nem falei com o Andrei, se eu me lembro, você me indicou o Andrei. Você me passou o contato do Andrei, não foi nem alguém que eu pedi. Então ele veio através de você, não sei o que você fala, se você chegou a falar alguma coisa pra ele pra ajudar a convencer ele lá. Aí teve o Andrei e teve o Yuri, que foi um dos que participou ali e ele quis participar. E eu saí como crente do vídeo, né? Foi. E o Yuri, ele meio que viu um potencial no que eu tava fazendo e por isso ele quis participar, porque eu não conhecia ele. Mas teve uma isso galera aqui já mostra que ficou arregando. Teve a galera que arregou, teve a galera que desmereceu, enfim, teve uma galera. No caso do Yuri, a gente até volta aqui pra essa lei aqui, né, de você apelar pro interesse pessoal da pessoa, né? Ou seja, ele achou que seria muito legal e ele teve o interesse de querer aparecer ali. E eu digo até em você, em certo nível ali, porque eu te falei uma parada que eu queria fazer. E isso aqui eu notei conversando com você. Eu te mandei uma prévia da introdução e você notou que seria uma parada muito melhor do que você imaginou, acho que anteriormente. Você falou, achei que isso é uma live, um vídeo, alguma coisa assim. E você começou a ficar muito mais interessado em participar, mais animado ali com o negócio. Inclusive, você e o Andrei me cobrando no WhatsApp quando que vai ficar pronto. E eu editando ali até tarde da noite. E aí teve um outro ponto que foi interessante.
quando eu lancei, eu notei que muita gente se arrependeu de não ter participado, de não ter aceitado participar. Um monte de gente falou, pô, era pra eu ter participado, foi mó legal, foi muito legal. Aí quando eu lancei o segundo, que foi sobre pornografia, esse eu tive que começar a cortar as pessoas. Porque tava todo mundo querendo participar. E eu gravei com você e o Andrei e mais umas 3 pessoas que eu tive que inventar que o áudio estava ruim, porque elas foram muito ruins. E aqui vai um outro ponto aqui de você saber se comunicar. Foi completamente inutilizável de tão ruim que as pessoas foram. E eu penso, caraca, como é que essa pessoa consegue hipnotizar alguém? Assim, no nível da pessoa não conseguir concluir, assim, criar uma frase inteira. Foi algo completamente inútil. Pô, cara, teve pessoas que eu falei assim, velho, a internet tá muito ruim aqui, tá travando, acho que a gente grava outra hora e tal. Eu já, velho, não vou nem me dar o trabalho de gravar com essa pessoa aqui. Porque de a tão pessoa... ruim que tava. De tão ruim que tava. Aí eu falei que, pô, beleza, vai ser o Bruno e o Andrei de novo.